Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas. Nós estamos então no último bloco do nosso estudo de teologia. Já estamos chegando ao final do ano e liturgia é oração. Liturgia é Deus no nosso coração. Então, no primeiro bloco, aqui no primeiro encontro, nós aprendemos o que é teologia, o que é liturgia. E teologia também, porque a liturgia e teologia estão junto. Que liturgia, ela vem da língua grega, que significa serviço do povo realizado para o próprio povo, em benefício do povo. E a gente aprendeu o que é liturgia para nós, cristãos e cristãs. A liturgia é o posto de gasolina, aonde nós paramos o carro da vida para abastecer da palavra de Deus, do sacramento, na oração e na expressão comunitária e seguir nessa estrada da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha que aprofundamento maravilhoso a gente aprendeu então sobre liturgia, né? Agora hoje nós vamos continuar falando que da onde surgiu a liturgia, né? A liturgia, ela surgiu na igreja primitiva, quer dizer, é lá no comecinho da igreja, né? Então não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem mais de 2000 anos e até do Antigo Testamento também tinha liturgia. Então a palavra liturgia, ela não aparece aqui na Bíblia, né? Aqui não tem a palavra liturgia. Por quê? Porque a Bíblia toda já é uma liturgia. A Bíblia toda, por exemplo, quando a gente vai participar da missa, todas as partes da missa foi tirado daqui, da Bíblia. Por exemplo, nós já falamos quando a Assembleia está entrando em procissão, está cantando. O povo de Deus que saiu do Egito, andando pelo deserto, cantando rumo à liberdade. E a missa, a Eucaristia, ela é liberdade. Cristo nos criou, eu e você, para nós ser felizes. Então não podemos esquecer da Bíblia aqui, né? Aí tem a partilha do pão, tem a partilha da palavra, tem a consagração, tudo tirado da Bíblia. Até a última cena, quando o padre ou o ministro ou a ministra sai do altar, faz genuflexão e vai para a sacristia. Tudo é a ressurreição de Jesus. Passamos por essa liberdade. O povo de Deus entrando no Egito. Ou melhor, saindo do Egito e entrando na terra prometida. Bom, hoje, então nós vamos pegar textos da Bíblia, que nós vamos falar que a liturgia tem início na igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É a igreja criada por Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo foi morto, foi assassinado por dois poderes políticos, o Império Romano e o judaísmo. Então ele não morreu na cruz, né? Ele foi assassinado, ele foi torturado, bateram nele. Então tudo isso a gente aprende na missa. A liturgia é memória, a liturgia é liberdade, a liturgia é ressurreição. Quando a gente vê o processo de condenação de Jesus, todo mundo está lembrado, está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Tinha um bandido chamado Barrabás e Jesus Santo, o Deus vivo. E os doutores da lei perguntaram: vocês vão crucificar Barrabás ou Jesus? O povo podia escolher, né? O povo escolheu quem? Para ser morto, para ser assassinado. Escolheram um bandido para ser livre, para soltar o bandido, e escolher o santo para ser assassinado. Então a liturgia é uma denúncia de tudo isso. E hoje em dia, quem nós estamos escolhendo como líder nosso? Bandido ou uma pessoa boa? Isso dentro da igreja, na política, na vida, todo lugar. Será que nós estamos escolhendo bandido de novo? Não é possível. Então a igreja primitiva nos ensinou a escolher o bem.
Então a liturgia ela vai mostrar que nós somos homens e mulheres do bem. Então não podemos escolher o mal. A Bíblia fala do começo ao fim. Entre o bem e o mal, fica com o bem. Mas o povo na época de Jesus escolheu o mal, escolheu Barrabás para ficar vivo e condenaram Jesus. Mas Cristo, ele não está morto. Ele está vivo, ele ressuscitou. Então, o Cristo deixou para nós aqui, ele traçou um ritual da liturgia para nós. Todos os sacramentos vai falar, é uma liturgia. O sacramento do batismo, o sacramento eucarístico, que é um dos mais importantes, que a gente, toda semana a gente participa, né? Tem sacramento que é uma vez só, que é no caso o batismo. Batizou, acabou. Crismou, casou. Agora, o casamento, você pode também ter outras vezes, já que um dos dois morra. E a Eucaristia toda semana. O sacramento da ordem uma vez só. Né? A unção do enfermo também pode ser feita outras vezes. Então, veja bem. Então, a primeira liturgia, pessoal, que a gente vê que a gente aparece na Bíblia, então, é a proposta dos apóstolos. Depois que Jesus foi assassinado, lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Eu vou pegar aqui para vocês verem, né? No Atos 2, vai aparecer aqui o dia de Pentecoste. Então, nós sabemos que a Bíblia ela é uma Bíblia só. É uma palavra de Deus só. Só que ela tem duas propostas. A proposta do bem e a proposta do mal. Não, mas por que proposta do mal na Bíblia? Não, porque a Bíblia é a história de um povo. É a história de um povo oprimido, caminhando junto com seu Deus. Então, aqui, como é a história de um povo, é projetos em confronto. É o que nós vemos hoje. É o projeto do mal contra o bem. Mas o projeto do mal nunca vai vencer o projeto do bem. E aqui, no dia de Pentecoste, né, Deus desceu, o Espírito Santo de Deus desceu. Só você ler capítulo 2, de 1 a 13. Olha, desceu como línguas de fogo. Está bem explicado aqui. Desceu como línguas de fogo até as pessoas. Então, Atos 2, de 1 a 13. E eles ficaram repletos do Espírito Santo. E eles estou falando, é os apóstolos, tá? E as apóstolas, as mulheres também, que tinham corrido tudo de medo da morte. Medo da morte violenta, como Jesus também ficou com medo. Ele suou sangue de medo. Mas esse pessoal voltaram. E voltaram com a força toda. E em Jerusalém, onde eles tinham matado Jesus, onde eles estão? Eles não correram do poder. Olha o que Paulo fala aqui, no Atos 2, 36. Ele vai dizer assim, olha, portanto, que toda a casa de Israel saiba com plena certeza que esse Jesus que vocês mataram, Deus o tornou Cristo Senhor. Quando ele fala, esse Jesus que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Vocês mataram, isso é pecado. Mentir é pecado. Nós estamos com tanta mentira nessa campanha política, né? Mentira descarada, coisa que nunca existiu, estão falando, né? Então, presta atenção, olha o passado. É verdade que isso que falaram de um, de outro, é verdade? Não, não é verdade. Então, a mesma coisa, Pedro está fazendo uma denúncia. Vocês mataram alguém. Esse que vocês mataram é o autor da vida. Mas ele fala assim, olha lá. Mas Deus o tornou Senhor e Cristo. Quando ele diz que Deus o tornou ele Senhor e Cristo, quer dizer, ele ressuscitou. Aí aqui ele está fazendo um anúncio. Ele denuncia, ele anuncia. E ele mostra o perdão. Olha lá. Aí, ao ouvir isso, agora estou no versículo 37.
sentiram-se apunhalados o seu coração e perguntaram para Pedro: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro falou: arrependa-se e mude de vida. Perdão. Então, ele anuncia, ele denuncia e diz que ele é o Cristo do perdão. Ele lê esse texto aqui, Atos 2, do 36 até o 47. Porque aí, a partir do 42, meus irmãos, aqui está a liturgia. Nós estamos falando, é a liturgia que saiu, que ela começou na igreja primitiva. Jesus foi assassinado no ano 33. No ano 36 apareceu Paulo. E todos os apóstolos começaram a formar comunidades. E ali eles celebravam. Pode ver lá, em João, capítulo 20, versículo 11, 18. No primeiro dia da semana, eles se reuniam, todo o primeiro dia da semana, que é domingo, para celebrar a ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 42. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão, nas orações. Olha, 4 ensinamentos. Logo, a igreja primitiva tinha ensinamento dos apóstolos e todo mundo ficava escutando. Então, a primeira coisa que a igreja precisa ter é ensinamento. Segundo, comunhão. O que é? É comunhão. Nós temos que viver unido um com o outro, não é brigando, não é xingando, não é mandando para tudo quanto é lugar que a gente vai resolver, não. Então, segundo ensinamento, comunhão. Terceiro ensinamento, viver a partilha do pão. A gente vai na casa dos amigos, a gente almoça, a gente toma café, alguém vem na casa da gente, toma café, a gente põe um pãozinho na mesa, uma bolacha, uma batata doce, uma mandioca. Não é verdade? Partilha do pão. Terceiro ensinamento. E o quarto, a oração. Vamos recapitular? Ensinamento. Como nós estamos fazendo no curso bíblico, né? E curso de teologia. Ensinamento. Nós temos que ler todos os dias. Ensinamento. Comunhão. Olha, você gosta de Jesus? Gosto. Eu também gosto. Então é comunhão. Mas também comunhão. Terceiro, a partilha do pão. Que é desapegado, é abrir a mão, partilhar, pagar o dízimo, contribuir com quem está passando fome. Quando nós estamos vivendo 60 e poucos milhões de pessoas passando fome, você não pode resolver o problema do mundo, não pode. Mas você pode dar um copo d'água, né? Ou você pode dar um pãozinho, que custa R$1. Ah, R$1 só? É tão barato? Então eu posso. Então você pode. E você está fazendo. Pessoas, se 100 milhões de pessoas dão um pãozinho, acabou 60 e poucos milhões de pessoas passando fome. Então, partilha do pão. E a liturgia é a maior das orações. A Eucaristia é a maior das orações. A palavra eu, caristia é a palavra, né? A palavra caris está no meio. A palavra caris é uma palavra grega que significa graça, que significa kairos, que significa o tempo de Deus. Olha que bonito. Então está aqui, ó. E depois, só mais um versículo, que nós estamos. O que fazia a igreja primitiva? Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartia entre todos, conforme a necessidade de cada um. Olha, pessoal, nós não temos coragem de fazer isso hoje, né? Eles vendiam suas propriedades e bem repartiam conforme a necessidade de cada um. Eu ganho 50 mil reais por mês. Eu preciso disso? Não, só preciso de 5. Então 45 eu vou pôr lá na comunidade. Está sobrando para mim? Eu não vou comer. Eu vou comer 5 mil que eu ganho. Pago meu aluguel, manter minha casa, nosso carro, meu médico. 45 eu ponho lá. Você tem coragem de fazer isso? Nós não tem, né? Tanto que não tem, pessoal, que aparece lá no capítulo 5 do livro do Atos dos Apóstolos,
capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó, liturgia. Pelas mãos dos apóstolos eram realizados muitos sinais e prodígios entre o povo. E todos ficavam maravilhados no pórtico de Salomão. Então, Pedro, os apóstolos, Maria Madalena, Maria Salomé, a Maria mãe de Tiago, a Maria mãe de Jesus, pregando essa partilha para 40, 50 mil pessoas no pórtico de Salomão. Olha só, versículo 13 do capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, dizia assim, olha, ninguém dos demais ousava juntar-se a eles, mas o povo o elogiava muito. Por que ninguém queria entrar na comunidade primitiva? Olha, vou ler de novo, pessoal, é muito importante, olha lá. Ninguém dos demais ousava juntar-se a eles. Eles quem? Da igreja primitiva. Mas elogiava muito. Hoje muita gente não quer participar da nossa igreja. E muita gente fala mal do nosso papa, do nosso bispo. Fala mal do nosso padre. Santa Teresa fala que o maior pecado é falar mal da nossa igreja. Se você está falando mal da nossa igreja, então você não faz parte da nossa igreja. Então, pessoal, isso é a liturgia da igreja primitiva, é concreto. Lá eles partilhavam os bens, vendiam tudo e partilhavam de acordo com a necessidade de cada um. E nós cantamos o que hoje? Os cristãos viviam todos em comuns. Dividia seus bens com alegria. A música não é assim? Mas Deus espera que os dons de cada um se repartam no dia a dia. Nós mudamos agora, não é mais bem, agora vamos dividir os dons. E dons não tem nada a ver com bens. É importantíssimo o dom, mas não tem nada a ver com o bem. Então, as primeiras liturgias nas comunidades era uma celebração encarnada, de acordo com a realidade de cada um. E entre os primeiros cristãos, então tinha o rito da palavra, o rito da entrada, tudo que nós sabemos. Por que os primeiros cristãos das comunidades primitivas tinham o costume de reunir-se ao domingo? Aí eu já falei aqui, né? Porque domingo é o dia do Senhor. E no domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E eles, veja bem, vamos aqui separar duas coisas. A comunidade primitiva, ela vem do judaísmo. O judaísmo não acreditou em Jesus, não acredita até hoje. Por isso que eles mataram Jesus. Então os cristãos separou do judaísmo. Mas mesmo assim convivia junto, porque moravam na mesma terra, rezava na mesma comunidade, que é a sinagoga. Só que com o tempo os judeus foram expulsando os cristãos das sinagogas. Isso é bem claro nos evangelhos. Tem em todos os evangelhos, mas mais claro é no evangelho segundo João. E veja bem, e o Paulo foi o primeiro que foi expulso da sinagoga. Ele saiu levando o evangelho para todo o mundo. O mundo daquela época era o Império Romano, né? Então, aí ele o judeu do judaísmo se reúne no sábado. Chama o Sabá. Sabá quer dizer é o sábado. Só que quando eles se reuniam, todo mundo ia embora, depois das 6 horas no sábado, e eles ficavam fazendo a vigília. Porque depois das 6 horas de sábado, já era domingo. Para nós é meia-noite, né? Vai até meia-noite é sábado. Depois ficava até o nascer do sol. Quando nascia o sol, aí eles agradeciam a Deus e iam para casa, cada um cuidar da sua vida. Olha que bonito, isso era a celebração da igreja primitiva. Ficava desde das 4, 5 horas da tarde até o outro dia de manhã, 14, 15 horas. Hoje em dia, na igreja, diz que tem que ser 1 hora, né? A celebração da missa. Quando começa a passar um pouquinho, que o padre atrasa, o pessoal já fica assim, né? Poxa, esse padre enrola muito. Parece que vai por obrigação na igreja.
Não, nós vamos na igreja por amor. Daí, pessoal, outra coisa importante para nós entender a liturgia, que a liturgia, ela vem da Bíblia. Está nos 3 evangelhos, né? Está nos 3 evangelhos, o que vai falar aqui sobre a liturgia. Olha, nós vamos ler aqui o Mateus 26, do versículo 26 a 30. Mas também tem em Marcos, capítulo 14, 17 a 26, e também tem em Lucas 22, 14, 23, tem em João e tem em 1 Coríntios. Então é bastante extenso aqui os textos bíblicos que fala da liturgia da igreja primitiva. Olha lá, Mateus 26, versículo 26 até o 28. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que será derramado por muitos para perdão dos pecados. Eu lhe digo, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que bebereis com vocês o vinho novo do reino de Deus, o reino de meu Pai. Aqui é na hora da Eucaristia, né? Na igreja, na celebração, o padre pega primeiro o pão e reza, depois pega o cálice e reza. Isso é partilhado com todos nós. E tem mais, lá para frente, o Paulo vai dizer, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é um texto muito grande, né? Tem pouco tempo aqui, não vai dar tempo, mas ele vai dizer assim, leia lá, 1 Coríntios 17, melhor, 1 Coríntios 11, perdão, 1 Coríntios 11, de 17 ao 34. Ele fala assim, olha, nas instruções que lhe dou, existe algo que eu não elogio. As reuniões de vocês produzem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vocês, quando estão reunidos em assembleia. Em parte eu acredito. É necessário que haja divisão entre vocês, para que se mostre quais dentre vocês são autênticos. Aquele que provoca divisão não é autêntico. O autêntico é aquele que realmente acredita em Jesus. Ele fala assim, olha, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Tá falando? Um come demais, o outro fica sem nada. Isso aonde? Na missa deles lá, da igreja primitiva. Vocês não têm em sua casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? Eu lhes direi, devo elogiá-lo? Neste caso, não elogie. O que tem a ver aqui, pessoal? Porque assim, ó, na nossa casa, nós comemos o café da manhã, o almoço, a janta, né? Beleza, vai ter coisa para comer, nós estamos felizes. Mas tem gente que não tem nada para comer. Não tem nada, fica passando fome. Então o que eles faziam na igreja primitiva? Reunia todo mundo lá. E cada um levava, é igual hoje, cada um leva um pouquinho de coisa lá. Um pão, um bolo, uma batata doce, café. E lá todo mundo partilhava. Porque aqueles que não tinham nada para comer, lá na igreja tinha. Na casa não tem. Então o Paulo fala, mas daí chegavam os gulosos lá e comiam tudo, deixavam não tem nada. Mas ele fala, mas você não tem casa para comer, não? Come lá na sua casa e deixa aqui para os outros que precisa. Então, quando ele fala aqui, olha lá, ele vai dizer, desprezar a igreja de Deus. E quando um come, o outro passa fome. É hoje, né? Tem gente comendo demais. Aí ele vai falar aqui, olha, de fato eu mesmo recebi do Senhor aquilo que ele transmitia, a saber,
Na noite que foi entregue, o Senhor disse, pegou o pão. Aquela mesma oração que eu acabei lendo lá, para vocês verem lá no final, lá, né? A oração da celebração. Pessoal, vamos ficando por aqui. Já venceu a hora aí, 25 minutos, né? Não tem mais do que isso, porque o celular aqui trava também. O próximo encontro vamos falar sobre o ano litúrgico, né? Nós temos o ciclo da igreja que é muito bonito. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, para nós aprender as cores, todos os ciclos, o ciclo pascal, o ciclo do advento, o tempo comum e tudo mais. Até lá, se Deus quiser.